Durante a Segunda Guerra Mundial, a ciência foi levada a um dos pontos mais sombrios da história humana. Por trás da ideia de uma raça perfeita, existia algo muito mais cruel do que qualquer teoria. Dentro dos campos de concentração nazistas, milhares de pessoas foram transformadas em cobaias humanas. Sem escolha, sem direitos, sem qualquer chance de recusar. Mas o que realmente acontecia nesses lugares? E como médicos, pessoas treinadas para salvar vidas se tornaram parte disso? Neste vídeo, você vai entender como os experimentos nazistas aconteceram, quem estava por trás deles e por que esse capítulo da história nunca pode ser esquecido. Para entender esses experimentos, é preciso primeiro entender a ideologia por trás deles. O regime nazista acreditava na existência de uma raça superior, a chamada raça ariana. Dentro dessa visão distorcida, grupos como judeus, ciganos, pessoas com deficiência e até opositores políticos eram considerados inferiores e, por isso, descartáveis. Essa ideia abriu espaço para algo extremamente perigoso: o uso da ciência como ferramenta de exclusão. Nos campos de concentração, prisioneiros não eram vistos como pessoas, mas como materiais de teste. E foi nesse cenário que começaram os chamados experimentos médicos. Os experimentos nazistas aconteceram em vários campos, mas um dos principais foi Auschwitz. Ali, médicos realizavam testes que, teoricamente, tinham objetivos científicos ou militares. Alguns buscavam entender como o corpo humano reagia a condições extremas, como frio intenso ou falta de oxigênio. Outros tentavam desenvolver métodos para tratar soldados feridos na guerra. Mas, na prática, a maioria desses experimentos não tinha base científica sólida e quase todos causavam sofrimento extremo. As vítimas eram forçadas a participar, sem qualquer tipo de consentimento. Muitos não sobreviviam, e os que sobreviviam frequentemente ficavam com sequelas permanentes. Isso não era ciência, era o uso da medicina para justificar abusos. Um dos aspectos mais chocantes dessa história é o envolvimento de profissionais da saúde. Médicos que deveriam proteger a vida participaram ativamente desses experimentos. Entre eles estava Eduard Wirtz, ligado ao campo de Auschwitz. Mas ele não foi o único. O sistema nazista criou um ambiente onde esses atos eram incentivados e até considerados necessários. A ética médica foi completamente ignorada. E isso levanta uma questão importante: como pessoas comuns, com formação científica, foram capazes de participar de algo assim? A resposta está na combinação de ideologia, poder e desumanização. Entre todos os nomes ligados a esses experimentos, um se destaca: Joseph Mengele. Ele ficou conhecido principalmente pelos experimentos com gêmeos. Mengele tinha interesse em genética e acreditava que poderia descobrir formas de aumentar o número de nascimentos da chamada raça ariana. Para isso, ele realizava testes em crianças gêmeas, comparando seus corpos e tentando manipular características biológicas. Estima-se que centenas de pares de gêmeos tenham sido submetidos a esses experimentos. Poucos sobreviveram. O caso de Mengele se tornou um símbolo do nível extremo de crueldade que esses experimentos alcançaram. Mas é importante lembrar, ele não agiu sozinho, ele fazia parte de um sistema maior. O mais perturbador dessa história não é apenas o que foi feito, mas como isso foi possível. Os experimentos nazistas mostram até onde a humanidade pode chegar quando a empatia é substituída por ideologia, quando algumas vidas são consideradas menos importantes do que outras. Esse não é apenas um episódio do passado, é um alerta, um lembrete de que a ciência, sem ética, pode ser usada de formas perigosas e de que o preconceito, quando normalizado, pode levar a consequências devastadoras. Estudar esse período da história não é fácil, mas é necessário, porque lembrar é uma forma de evitar que algo assim aconteça novamente. Se esse vídeo te fez refletir, deixa um comentário com a sua opinião. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal,
porque entender o passado é essencial para não repetir os mesmos erros no futuro.